Olá, então voltamos e vamos dar continuidade agora falando sobre os tipos de verruga. Mas antes de nós adentrarmos especificamente sobre verrugas, vamos falar um pouquinho sobre o HPV. Um pouquinho não, vamos nos aprofundar em HPV, porque esse é o agente etiológico, esse é o agente causador, é o vírus HPV que causa os tipos de verruga. E nós vamos estudar sobre o HPV e entendermos mais sobre esse micro-organismo. Então vamos falar um pouquinho sobre o histórico do HPV, né, para a gente entender um pouquinho como que ele funciona. Bom, HPV é o nome dado a papiloma vírus humanos, né? Se você observar, a sigla HPV não está em ordem ali como nós lemos ali, papiloma vírus humanos. Então, PVH. Por que não é HPV? Pelo fato de que é uma sigla em inglês, por isso que ela se encontra dessa maneira, tá? Então, na tradução para o português, papiloma vírus humanos é o HPV, tá? As verrugas são conhecidas em humanos há milhares de anos pelos ancestrais gregos e romanos. A natureza viral foi descrita por Ciuffo há mais de 90 anos atrás, utilizando filtrados de células. Aquilo que nós aprendemos lá falando sobre virologia, sobre ser um organismo que ele não é filtrante, né? Ou seja, quando se passa ele pela peneira, pelo filtro, por ele ser tão pequeno, ele acaba passando pelos buraquinhos ali, né? Pela estrutura da filtragem, tá? O primeiro papiloma vírus, né, ele foi descrito em 1933 por Richard Schopp, né? E durante muito tempo achava-se que todos os tipos de verruga em humanos era causado por um único vírus. Então, no decorrer do tempo, né, das pesquisas, foram havendo o entendimento que não era só um vírus que causava todos os tipos de verruga. A ideia anteriormente era achar que a diferença dos tipos de verruga eram apenas por causa das localidades. Então, por exemplo, uma verruga plantar embaixo do pé, mas todos eram provenientes do mesmo vírus, né? Um condiloma, por exemplo, uma verruga anogenital era da região do ânus, mas todos eram provenientes do mesmo vírus. E nós hoje entendemos, dentro da taxonomia viral, dentro da classificação de vírus, que existem mais de 120 tipos de vírus, né, catalogados dentro da taxonomia, que nos mostra essa diferença e caindo por terra essa tese de que antigamente se vivia achando que tudo era o mesmo vírus, mudava-se os tipos de verruga, mas era o mesmo vírus que era considerado. Então nós podemos perceber que aproximadamente há 30 anos atrás sabia-se muito pouco sobre o HPV, né? E que foi tendo essa evolução. A dificuldade de se ter um sistema de cultura ou de um modelo animal para se entender como funciona a replicação do vírus. E através da biologia molecular houve um avanço nos estudos clínicos e epidemiológicos sobre o papiloma vírus. Então existiu uma dificuldade muito grande sobre essa questão de como perceber a replicação viral em função dessa dificuldade de observar essas células nesse processo de replicação, nesse processo de multiplicação, ok? Então, através da biologia molecular que houve esse avanço nos estudos clínicos e epidemiológicos sobre a questão do papiloma vírus humanos. Agora vamos falar um pouco sobre as características biológicas do vírus, né, do HPV. Então, esse daqui é o modelo do vírus, né? Nós vamos entender que o vírus HPV ele é da família Papovaviridae, que historicamente foi formado pela união das suas primeiras letras do vírus. Pa, né, que é a primeira letra ali do Papovaviridae, é papilomavírus do coelho. A segunda letra, o PO, é o poliomavírus do camundongo. E o VA é do vírus vacualizante de macacos. Então, o PA de papilomavírus do coelho, o PO,
poliomavírus do camundongo e o VA de vírus vacualizantes de macacos. Por isso, formando a palavra ali dentro da família Papovaviridae. São vírus ubíquos de DNA epiteliotropismo, ou seja, são vírus que são de DNA e não RNA, ou seja, o seu genoma é de DNA e não RNA. E por que é epiteliotropismo? É pela forma dele fazer a sua transmissão através da pele, né, do sistema epitelial, tá bom? Então, eles são de naturezas bem pequenas. O vírus HPV ele tem entre 50 a 55 nanômetros de diâmetro. Ele produz diversas neoplasias benignas e malignas em animais e seres humanos, ou seja, as verrugas elas não acontecem somente nos seres humanos, mas também acontecem nos seres animais, né? E elas também são classificadas de baixo ou alto risco, dependendo de seu papel oncogênico, ou seja, existe uma classificação, né, dos tipos virais, uma classificação desses tipos virais, que cada tipo de vírus tem um número, né, e uma classificação. Então, existem dentro dessa classificação viral vírus altamente de risco, né? Se nós pudermos ver lá sobre o condiloma, ele é o vírus 16 e o vírus 18, que são responsáveis por trazer essa carga genética, né, dentro do aspecto da oncologia, ou seja, aqueles vírus que causam câncer, que pode evoluir para o estado de câncer. Possui um genoma DNA dupla hélice circular formado por 8.000 pares de base circundado por capsídeos icosaédrico e não apresentam envelope. Quando nós estudamos sobre virologia, nós estudamos esses aspectos, né? Essa estrutura viral. Então, o vírus do HPV, ele possui um genoma DNA e não RNA, dupla hélice, circular, formado por 8.000 pares de base circundado por capsídeo, né, icosaédrico, que é esse formato, né? Ele não tem o corpo com a cabeça como é aquele outro tipo de vírus que nós estudamos, e ele não apresenta o envelope, ou seja, a base dele é somente o capsídeo, que é essa cápsula, né, que envolve o genoma. Então ele não possui envelope, tá? A sua replicação ela é lenta e ocorre no núcleo de células infectadas. Ou seja, assim como nós estudamos lá atrás também, nós podemos entender que há necessidade do vírus de ter uma célula hospedeira, ou seja, de uma célula a qual ele vai infectar essa célula para fazer o processo de replicação celular. Diferentemente daquilo que nós aprendemos, né, nós sempre falamos assim, no caso da verruga plantar, que nós não devemos machucar a verruga porque o sangue ele é contaminado com o vírus e aonde aquele sangue escorrer, novas verrugas irão aparecer por causa do sangue ser um material contaminado. Mas nós estamos percebendo através dos nossos estudos que na verdade não é o sangue que é contaminado, mas sim as células da pele, do epitélio, que são contaminadas. Então, eles então não se disseminam para outros sítios através do sangue, porque os vírus eles dispersam na natureza. Então, não é o sangue que é o responsável pela contaminação, pela disseminação desses novos vírus. Bem, vamos dar uma pausa agora, para que esse vídeo não fique tão extenso, e nós já voltamos logo em seguida.